Cara, como eu amo chuva. Dá até vontade de fazer um café. Muito gostoso esse clima, não tem condição. Eu volto já. Só um disclaimerzinho aqui nesse início, tá? Eu não tô aqui cagando regra pra ninguém. O intuito desse vídeo é mostrar apenas minha rotina de estudos, como eu faço para me organizar. Até mesmo pode servir de um roadmap, assim, para vocês conseguirem também estudar. E eu entendi que durante muita parte da minha vida eu me esforçava, eu passava ali 4, 8 horas estudando e eu não via retorno nenhum. E quando eu pensava que entendia o assunto que eu estava querendo ali, eu simplesmente ia botar na prática, né? Ia fazer sem consulta, sem olhar por lugar nenhum e não saía nada. Então eu não tinha aprendido. Eu só estava jogando esse esforço fora, o meu tempo estava passando, eu precisava de uma renda extra, então tinha que ter um emprego, eu precisava conseguir me inserir no mercado de trabalho, mostrar que eu valia e eu não conseguia fazer nada disso. Além de não ter uma rotina fixa, além da faculdade, claro, de estudos por fora, porque só a faculdade não adianta, eu vou explicar isso para vocês, mas, cara, foi um problema absurdo. E eu consegui me organizar depois de muito estudo, muita luta, vários métodos misturados. Então eu vou mostrar para vocês como é que tá minha rotina agora e pode ser que ajude vocês. O primeiro ponto, saibam fazer café, tá? Parece brincadeira, mas não, é sério mesmo. Durante boa parte desse meu tempo de estudos eu tive que ficar acordado, sei lá, até 6 horas da manhã, sendo que eu já tinha que fazer coisa, trabalhar, ou até sair às 9 horas da manhã para resolver alguma coisa. E principalmente quando eu estava fazendo cálculo, matéria de matemática é foda, velho, é um terror para quem tá na faculdade de programação e quem quer estudar, saiba, você vai ter que saber muita matemática. Mas enfim, eu vou buscar ali o computador. Agora sim, não satisfeito, eu trouxe até a cafeteira. O nome não é cafeteira, é o que faz automático, é a garrafa térmica, enfim, tá com um pouquinho de reserva ali, porque café é vida, cara. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto. Pensar o que você vai fazer no dia já consome uma energia desgraçada. Eu sou um procrastinador natural e às vezes eu tenho uma organização disfarçada de produtividade, só que é só procrastinação disfarçada, tá? Então eu não tô nem sendo organizado, nem sendo produtivo, eu só tô procrastinando para não fazer minhas tarefas e eu acabo dispensando toda a minha energia. Quando eu for fazer um negócio lá, já tô sem saco já. Então eu gosto de tirar um dia da minha semana, pode ser um domingo, um sábado ou uma noite, caso você queira aproveitar o final de semana para descansar, né? Porque o cara não é cachorro. Mas esse aplicativozinho aqui, Microsoft To Do, eu vou deixar ele aqui mais pro lado, porque fica e-mail, dado pessoal ali em cima. Mas é da própria Microsoft e tudo tranquilo, né? É só porque eu não gosto de mostrar e-mail por aí. Enfim, então aqui dentro ele separa por vários blocos de construção. Nesse caso aqui é o bloco de meu dia, ele já vem pré-configurado esse bloco. E eu posso colocar as atividades que eu tenho para fazer hoje, por exemplo, e coloco aqui. Ele vai me repetir todos os dias, vai me dar a data de conclusão, caso eu não queira repetir, né? Então vai estar lá, conclua isso na quinta-feira, eu vou lá e marco, ele sempre me avisa, que você consegue configurar alertas aqui dentro. E essa é a primeira coisa que eu faço. Então eu separo em blocos de áreas da minha vida, né? O que é que eu tenho que fazer? Treino diário, estudo da faculdade, estudo de programação. Então aqui eu não tenho nenhuma definição, apesar de ter alguns pontos para eu concluir essa atividade. Então teoria, prática, ok? Isso aí são pontos que, ao concluir eles, são subtarefas. Ao concluir, eu posso marcar a atividade como concluída. Então, tarefas em que eu não concluí, elas ficam em vermelho, tá? Isso aqui foi por pura vagabundagem mesmo, era pra eu já ter feito isso, mas eu acabei adiando porque entrei de férias, fiquei com preguiça. Só que tem um negócio muito interessante chamado matriz de Eisenhower. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui eu separo todo o meu dia na atividade. Por exemplo, na segunda eu vou gravar o vídeo pro YouTube e vou fazer um código lá pra baixar vídeos do YouTube. Só suposição. Então, esse matriz aqui, ele fala e eu coloco as atividades referente a essas tarefas principais aqui. Elas estão ordenadas também por ordem de prioridade, mas enfim. Falando sobre o método de estudos em si, cara, primeiramente,
você tem que ter teoria e prática e ensinar alguém. São esses 3 pontos básicos. Teoria é a teoria composta por videoaula, questão e resumo. Prática, por mais questões, por simulados, provas ou então código, se você for só focar em código. Mas existem 3 pilares na programação que eu falo em outro vídeo, inclusive vai estar aqui na descrição dele, que são erros que eu cometi durante o estudo na programação. Eu não lembro como é que tá o título não, velho. Tá aqui na descrição. Mas enfim, minha rotina ela começa vindo nesse bichinho aqui. Após eu ter visto, né, o que eu ia fazer no dia, eu começo por aqui e sempre vai ser por aqui, independente do que eu tenho que fazer no dia. É estudar inglês. Cara, se você tá na programação, tá trabalhando com celular, internet, qualquer área que envolva tecnologia, que não seja ali físico, força bruta, né? Você vai ter que ter inglês. Você tem que saber inglês. Então, o meu dia, ele começa de uma forma muito, muito boa. Vocês vão entender por quê. Eu tô fazendo o curso de inglês aqui e na etapa eu tenho que minerar frases I+1. O que significa isso? São frases em que eu conheço o significado da frase inteira, exceto de uma palavra ou expressão. Nesse caso, isso aqui que tá em negrito, como eu tô com o tema dark, ele fica meio branco, então não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mas é a frase que eu tenho que ver. Então, eu consigo me dar o som, ele faz, e eu tenho que dar a resposta para essa tradução aqui. No caso, break a leg é uma expressão em inglês dita para você ter sorte, né? Então tenha sorte no que fará hoje, é simplesmente assim, algo desse estilo. E aí, ao mostrar a resposta, ele dá o sentido da expressão. Então, a expressão considerada informal para desejar boa sorte a alguém. Se eu acertei, eu venho aqui e coloco no bom ou no de novo. Ora, grandes coisas, o que é que tem de bom, o que é que tem de mais nisso? Eu vou explicar. Eu não tenho essas frases em lugar nenhum, justamente porque são frases I+1. Como é que eu vou ter uma frase pronta? Eu sou uma pessoa, você é outra, quem tá do seu lado aí é outra pessoa, então assim, isso varia de pessoa para pessoa, né? Não tem como ter algo pronto. E aí é que tá, eu posso pegar essas frases de qualquer lugar. Qualquer lugar. Então o que é que eu faço? Eu abro ali meu mangazinho, não me julgo, eu gosto de anime, eu gosto de mangá, e vou minerar frases em inglês dentro do mangá. Até porque o conteúdo sai mais rápido, então eu não escolhi uma cajadada só. E é por isso que eu tenho esse trelo aqui, sim, eu estou nesse nível, porque senão eu me perco, velho. Eu me perco. Eu vou ler um mangá hoje e o próximo só semana que vem, porque eu não minero frases só por aqui, apesar de eu gostar. Eu quero ter a sorte de ter algum mangá aqui. Olha lá, fazendo a divulgação. Esse aqui não. Todos menos esse. Calma, deixa eu vir pra esse aqui. Esse aqui também é foda, pera aí. Beleza, eu acho que esse aqui eu posso mostrar. Então eu simplesmente venho aqui e começo a ler normal, tá? Eu vou vendo as frases, entendo o contexto e supondo que eu conheça alguma frase, eu venho aqui no meu Anki, eu clico em adicionar e aqui eu posso colocar a frase que vai aparecer para mim como pergunta, essa que está aparecendo aqui em cima, e no verso eu coloco a resposta. É simples assim de configurar. E apertando Ctrl T aqui no meu teclado, eu configurei uma tecla de atalho para esse plugin aqui do Anki, que é o Amazon TTS. Ele basicamente pega a frase e transforma em a voz do Google Tradutor. Então é por isso que eu tenho a possibilidade de ouvir como é a pronúncia correta, entre aspas, porque como é computadorizada, né? Não é lá tão... Mas assim, é uma pronúncia muito boa comparado com o que eu poderia ter. E aí gera essa maravilha. Simplesmente isso. Então, isso aqui é muito bom. Vou para a segunda parte agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês, porque dependendo do que seja... Tá, esse aqui eu posso. Usem bastante o Trello, ou Trello, sei lá como é que se chama, para fazerem projetos para vocês, de programação mesmo. Então, eu estou fazendo aqui um script, que é basicamente um código de xadrez. Eu vou abrir aqui meu GitHub, para vocês darem uma olhada. Vou abrir ao vivo mesmo. Porque
você tem que dividir para conquistar. É o pensamento básico da programação. Você pega um problema, divide ele em subproblemas. Então, aqui em Backlog é todo o projeto geral. Então, eu tenho uma descrição do projeto, o que é que eu quero mostrar com ele, né? Então, eu estou querendo mostrar imutabilidade, eu quero mostrar DDD, eu quero mostrar SOC, eu quero mostrar contratos explícitos, eu quero mostrar arquitetura de software, eu quero mostrar documentação de software, eu quero mostrar habilidade em GitHub. Então, estou fazendo esse aqui, é um projeto muito simples, porque no meu portfólio web eu não tenho nenhum joguinho. Então, acaba que isso aqui é muito bom, porque mistura um projeto eficaz, bom para lógica de programação, bom para PO, e ainda é um jogo e fica lá de vitrine, né? Então, basicamente, eu separo a visão geral em sprints, em cards, né? Aqui a gente não segue a regra de requisito, porque aqui ainda não é requisito, são apenas sprints. Então eu tenho que fazer a definição da arquitetura, eu tenho que fazer a fundação do domínio, eu tenho que ter a lógica de partida, eu tenho que orquestrar a lógica do jogo. Eu fui separando aí, fiz a integração do back ao front. Então é basicamente uma API em Spring Boot que eu tô fazendo aqui, né? A galera tem ideia de API de algo que gera automático, né? Mas, enfim, é uma interface para aplicação. Então, e aqui sim, em cada sprint, aí sim você coloca os requisitos, né? Então, eu tenho aqui a tarefa geral e cada requisito eu detalho ele em subtarefas novamente para ficar melhor ainda. Então, no meu requisito 1.1 é adicionar objeto, né? A gente segue as nomenclaturas de requisitos e depois eu crio aqui nos requisitos 1.1 quais são as subtarefas. Então, deve ser imutável, deve ser isso, deve ser aquilo. E aqui vai mais outro ponto extremamente importante, é alinhe-se a uma inteligência artificial. Então, o Gemini, ele liberou, o Google liberou para quem é estudante, o Gemini Pro durante 15 meses, ou foram 16 meses, enfim, mais de um ano. E você pode fazer dele seu CTO. Eu abomino você utilizar IA para gerar o código para você, porque isso aqui te burrifica, cara. Querendo ou não, você não vai aprender nada, né? Mas se você não quer ter todo o trabalho, otimizar seu tempo, de pensar as sprints e você mesmo ir lá implementar a lógica, né? Você pode pedir para ele ser seu CTO e ele vai dando as sprints aqui. Inclusive eu fiz o teste, esse projeto eu estou desenvolvendo exatamente com as sprints que ele me deu aqui, todas as sprints e todos os requisitos. Então, se você analisar, é literalmente aqui a mesma coisa, tá? Do que eu estava fazendo lá. E isso é muito bom. E o projeto até então está encaminhando, eu acho que não vai faltar nada para fazer. Tá tudo muito bem estruturado, a arquitetura bem definida. Inclusive eu não consigo mostrar para vocês, mas esse aqui é meu GitHub. Eu não consigo mostrar porque o código está em outra máquina, apesar de estar aqui no repositório online. Vocês podem ver aqui nos meus repositórios, de livre e espontânea vontade. Cheguem aqui, deem uma estrela, é esse Chess Arena, tá? Logo aqui no início. E aqui vocês podem ver como está organizado tudo, né? Então tem toda a documentação aqui do projeto, simplesmente bem feitinha. Eu acho que tá bem feito, cara. Um projeto desse nível, que só vai ser para diversão e tudo mais, tá muito bacana, não vai ser escalado, né? Aqui tem uma classe abstrata. Por que ela é abstrata? Porque o cavalo, a rainha, o cavaleiro, o peão, são todos peças de xadrez, né? Então qual é o sentido de eu ter uma peça de xadrez? Essa aqui é a mais genérica. Então, como todos têm atributos comuns a esse aqui, cada peça de xadrez tem uma cor, cada peça de xadrez tem um oponente, cada peça de xadrez tem que verificar se ele pode se mover ou não. Então é para isso que serve essa classe aqui, peça, né? Ela é a genérica, tudo aqui é uma peça e a gente vai ter a arquitetura aí das peças. Eu vou entrar aqui, por exemplo, na Arc Knight, que é o cavaleiro, e vocês vão entender que eu estou usando aqui o coração do DDD, né? Porque a peça, ela mesma identifica o que está sendo feito, né? Então aqui tem as posições que o cavalo ele pode se mover, a gente faz isso com base em matriz. E a gente depois vem aqui, esse é o método que eu coloquei. Então o cavalo ele vai chamar esse método e esse método vai chamar outro método, inclusive, que é o CanMove, que é o padrão para todas as classes. Então basicamente a ideia é a seguinte, eu vou só dar uma ligada aqui na luz, porque sinceramente, viu? A lógica principal é a seguinte, eu vou ter uma classe que ela vai gerar a partida, então ela vai posicionar as peças, criar o tabuleiro. O tabuleiro ele é uma matriz onde cada índice, cada parte da memória da matriz, a gente cria já uma peça, não necessariamente tendo uma peça lá, mas basicamente ele vai chamar, quando o usuário faz lá uma requisição no front, ele chama essa classe chama o tabuleiro olha, cara, tem peça aqui ou não?
Ah, não tem. Beleza, se tiver, ele vai chamar a classe de peça e vai olhar, olha, agora é sua função dizer que peça é essa aqui. Que eu não sei, eu sei que tem alguma coisa aqui. Tem aqui? A peça vai lá e diz, olha, tem peça aqui, eu não sei qual é. Deixa eu ver. Ah, é um peão. Tá, peão, vem cá e diz o que é que você pode fazer, que eu também não sei, minha função é de chamar. Então vai fazendo simplesmente isso, um chama o outro. Eu tô explicando de uma forma bem leiga aqui, bem atropelada, mas só para vocês entenderem a ideia. Então basicamente a rotina ela se constitui nisso. Eu abro, faço Anki, estudo inglês, vejo videoaula e faço projeto, cara. Projeto, usa IA. Se você não sabe o que fazer, eu vou te dar 2 dicas agora. Primeiro, usa IA para você pedir. Então vai lá, pede como CTO uma ideia de 20 projetos que resolvam problemas reais, tá? E se você só quer pegar ali a teoria, caso você ainda não se sinta pronto para ir para a prática, pega a manha. Você vem aqui no seu querido Google e digita roadmap.sh. Esse sitezinho aqui. Aqui ele tem uma infinidade de roadmaps. Tem gente que não gosta deles e eu até entendo, mas ele é muito bom. E você escolhe aqui a sua área, né? Front-end, back-end. Então, em back-end, você vem e compreende aqui a estrutura da internet, primeiramente, e depois você pega uma linguagem. Eu já passei disso daí porque eu não fui estudando sequencialmente. Então, eu pulei o que é a internet, peguei uma linguagem, inclusive eu peguei Java logo de cara, peguei aqui o Postgre, banco de dados, pulei Git, GitLab, fui pulando aqui um monte de coisa, né? Então fui estudando um pouco daqui, um pouco dali. Não façam isso, tá? Pelo amor de Deus. Porque eu tive que voltar e agora eu vou estudando sequencialmente. Eu tinha um problema muito grande quando eu ia fazer uma API, porque eu não conhecia direito a internet, os métodos HTTP, coisas básicas mesmo. É isso aí, pro nível que eu já tava, porque eu já tinha visto muita coisa, Docker e tudo mais, então não fazia sentido, né? Mas era o que? Era a bendita da IA, eu ia lá e pedia só código, isso aí não funciona. Não funciona. Então, veja como é a internet, escolha uma linguagem e aqui a gente vai ter sim roadmap para a linguagem. Então, supondo que você, assim como eu escolhi o Java, e eu recomendo vocês escolherem Java, não odeio ninguém, tá? É só porque eu acho uma linguagem muito verbosa, muito fortemente tipada, então ajuda você a pensar, né? Depois você vai para o que você quiser, mas por enquanto vai na Java. Faz a Java toda, aí chegando aqui você vai ter que pegar um framework web para trabalhar com API ou aplicações web. Eu recomendo o Spring Boot, inclusive é aquele mesmo recomenda. Você faz o roadmap aqui de Spring Boot até chegar de volta aqui no backend roadmap. E aí a gente vai para outra área da computação. Porque é o seguinte, a rotina de estudos que vocês têm que ter não é só programar. Vocês têm que entender que a computação em si é um modo de pensar específico. A computação não é só código, né? A gente tem ali engenharia de software, arquitetura de software, a gente tem redes, a gente tem que mexer com sistemas operacionais. Então, assim, é tudo muito importante. Uma coisa que a galera não dá o devido valor é justamente com a engenharia de requisitos, com a comunicação ali com o cliente, os stakeholders, como costumamos chamar. Então, a soft skills em si, né? Conexão interpessoal, intrapessoal, isso é extremamente importante porque é uma dor de cabeça absurda. Independente se você for trabalhar como CLT, PJ ou você for ter sua própria empresa, você eventualmente vai ter que ter contato com alguém se você quiser ter isso aqui. Porque eu tô ligado que muita gente entra na programação buscando isso daqui. Então, cara, você tem que estudar pra caramba. É todos os dias, não tem o que fazer. Todo dia você tem que estudar, você tem que botar a mão na massa. Escreve um código fuleiro. Se você vê que você já programou muito no dia e se você não tem que acabar o código naquele dia específico para começar outros, você tá sem perspectiva do que fazer. Cara, divide o código em 2, deixa a parte por outro dia. Faz isso, pô. Eu tô há 2 dias escrevendo a classe de uma peça de xadrez, porque eu não queria ficar sem ver o código e eu também, por enquanto, tô relaxando, né? Final de semana eu quero descansar um pouco, eu tô cansado. Tem diversas plataformas aí para você fazer códigos. Code Wars, por exemplo, é uma, LeetCode é outra. São plataformas assim que lá quando você não tá fazendo nada, é boa. Eu prefiro que você pegue, use a IA como CTO e faça projetos que resolvam dores reais. Então você faça ali um aplicativo geolocalizador, você faça ali, se você tiver um nível mais básico, você faz um joguinho de xadrez igual eu tô fazendo, sem interface gráfica mesmo. Pensa na lógica e faz como console,
Você aí depois também pode tentar fazer um YouTuber Downloader, caso você goste de Python, eu recomendo fazer com Python. Tem ali as bibliotecas YouTube DPL, testa JavaScript, pega Web Scraping, é muito amplo, Mas a minha rotina de estudo é basicamente essa. Eu entro, vejo o roadmap, vejo o que eu tenho que fazer, estudo inglês, vou codar, e a teoria eu aprendo com base no roadmap. Então por hora eu estou só consolidando a ideia. Eu espero que esse vídeo dê uma clareza para alguém com esse roadmap. Vai estar todos os links aqui na descrição. O link do roadmap SH vai estar aí na descrição. Eu vou estar deixando também o link do meu GitHub, quem quiser dar uma olhada lá. Vou estar deixando o link do Trello, o link do vídeo. Então tá tudo aí. Muito obrigado, esse é o primeiro vídeo do canal. E eu adotei uma abordagem mais tranquila, eu me solto aqui, vou conversar como se você fosse um amigo e estivesse aqui do meu lado, sem muita coisa, porque eu tô cansado demais. Eu tenho muita coisa pra fazer pra estar pensando em roteiro de vídeo, cara, sendo bem sincero. Então, uma abordagem mais tranquila. É isso, muito obrigado, valeu, espero vocês no próximo vídeo.